Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Nós já estamos no capítulo 9 de Mateus, e se porventura você perdeu algum dos capítulos, ou por acaso você está chegando agora no canal e não está entendendo nada do que está acontecendo, não se preocupe. No final desse vídeo, nós vamos deixar a playlist que compõe todos os capítulos dessa série do livro de Mateus. Então não se esquecem, já deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de fazer a sua oração antes de iniciar qualquer estudo bíblico e também pega o seu caderninho de anotação, a sua Bíblia e bora pro estudo. Mateus capítulo 9, bora lá. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Porque o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Segundo o Êxodo 34:6, Isaías 43:25 e o Salmo 103, verso 2, vai dizer que somente Deus é capaz de perdoar pecados. É por isso que os escribas estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Então nós vemos que aqui Jesus está mostrando tanto para os escribas quanto para todo o povo de Israel a sua divindade. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus era cobrador de impostos, tá lembrado? Como a gente viu na descrição que a gente fez lá do capítulo 1 do livro de Mateus. Verso 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A menção de publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que eram considerados os traidores da pátria, pessoas que eram odiadas pelo povo judeu, e também toda a sorte de pecadores, as pessoas das piores espécies se reuniam com Jesus. Aí eu levanto um questionamento. Jesus se reunia com as piores espécies de pessoas. E nós, o que fazemos hoje? Será que muitas das vezes nós também não estamos agindo como os fariseus quando damos as costas para esse tipo de pessoa? Será que a gente não quer se relacionar somente com as pessoas que nós amamos? Fica a dica aí, viu? Verso 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Jesus está dando indícios da sua morte,
Depois disso sim é que os discípulos deveriam orar e jejuar por muitas vezes, mas não se jejua enquanto se está em festa, enquanto se está na presença do noivo. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui Jesus está fazendo menção da nova aliança em contraste com a velha aliança. Então isso significa que quando a nova aliança inicia, a velha começa a perder o seu valor. Verso 18. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu e os seus discípulos também. Esse chefe aqui era Jairo, e ele sendo chefe de sinagoga, ele quebrou todos os protocolos quando ele começou a adorar Jesus, porque isso era proibido pelos judeus, porque a adoração era somente a Deus. Então Jairo, com essa atitude, ele colocou em risco toda a sua carreira. Verso 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Percebe aqui que o milagre não se manifesta no meio da incredulidade? Milagre só acontece entre você e a sua família no meio daqueles que têm fé. Verso 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Percebeu aqui mais uma comprovação que o milagre só acontece mediante a fé? Verso 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Você consegue notar aqui que nem todas as enfermidades têm fatores físicos, mas muitas delas podem ser espirituais? 34. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aqui, meus irmãos, está ocorrendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, que significa você atribuir os milagres de Deus a Satanás. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
Jesus vê uma multidão de pessoas que estavam necessitando de salvação, porém havia poucos trabalhadores para essa tarefa. Hoje nós somos em muitos, mas será que estamos trabalhando da maneira correta? Fica aí a dica. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo. Espero que você esteja gostando desse novo formato, porque eu acredito que é somente aqui no nosso canal que você encontra um conteúdo como esse. E lembre-se, hein, se tiver com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. Eu não quero de maneira nenhuma que você saia desse vídeo com alguma dúvida. Também deixa aí aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa família de leitores da palavra crescer cada dia mais. E se você perdeu algum capítulo, não se preocupe, vai aparecer aqui para você na playlist todos os capítulos do livro de Mateus. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.